As ondas ELF criariam ondas de calor, alterando a estrutura molecular da ionosfera, empurrando-a para o espaço. Quando aquecemos determinada região da ionosfera, isso a empurra para cima e cria algo semelhante a uma coluna de espaço. E quanto mais baixa a atmosfera, mais se preenche esse espaço. E quando isso acontece, o fluxo das correntes de jato na região e os sistemas de pressão são alterados. E nesse aspecto, poderíamos manipular o clima. O que isso significa é que a ionosfera aquecida atua como uma barragem gigante, redistribuindo o caminho das correntes de jato. O jato flui entre 10 e 15 quilômetros acima da superfície da Terra e atinge velocidades de até 500 quilômetros por hora. O jato é uma corrente de ar concentrada e de alta velocidade que movimenta bilhões de litros de água ao redor da Terra. Como se fosse um rio gigante, a 15 mil metros de altitude. Ele move toda a água em nosso mundo, para as chuvas e tempestades. É o sangue vital do planeta Terra. As teorias de Tesla poderiam ajudar a criar uma nova geração de armas climáticas secretas? Foram os russos que criaram este sinal. Talvez isso já exista. Os Estados Unidos já foram atacados por uma arma climática? Em julho de 1976, estranhos e inexplicáveis blackouts nas comunicações atingiram o planeta. Vários operadores de rádio captaram um sinal desconhecido, aparentemente aleatório. Ele causou interferência estática nos rádios, televisões e nas transmissões telefônicas de toda a América do Norte. Esse sinal foi uma interferência com 10 batidas e uma pausa, 10 batidas e uma outra pausa. Cientistas americanos descobriram de onde o sinal enigmático vinha, da União Soviética. E lhe atribuíram um nome simples. Foi chamado de pica-pau russo porque foram os russos que criaram este sinal. E o som que os operadores ouviram lembra nitidamente o bicar de um pica-pau. Esta é uma gravação do sinal misterioso. Fotos de satélite revelaram que os russos tinham construído secretamente um transmissor de rádio gigantesco e emitiam dissimuladamente ondas de frequência extremamente baixa, também conhecidas como ondas ELF, na atmosfera da América do Norte. Os russos continuaram irradiando esse sinal até 1989, quando foi detectado pela última vez. Mas por quê? A forma como o pica-pau funcionava era como se fosse um radar muito grande, que bombeasse milhões e milhões de watts de energia de radiofrequência. E o tic-tic-tic-tic surgia cada vez que um pulso era emitido. E em cada um desses pulsos havia uma tremenda quantidade de energia. O que eles tentavam fazer era ver se nossos mísseis balísticos eram lançados no espaço e dirigidos à União Soviética. Pica-pau detectando míssil. Um radar transhorizonte projetado para informar a Rússia sobre lançamentos de mísseis americanos é uma explicação possível. Mas outros pesquisadores agora suspeitam que algo mais sinistro estava em jogo. Na época em que o sinal foi emitido, algumas coisas muito estranhas aconteceram. Em 1982, um relatório do pesquisador do Pentágono, Al Ponte, alegava que o sinal do pica-pau russo, na verdade, criava camadas de ionização artificial na atmosfera superior, aquecimento da ionosfera, o que significa que poderia estar atingindo a corrente de jato e alterando os padrões globais de vento, como a teoria de Nikola Tesla previa quase 100 anos antes. Tem havido uma série de pesquisas em laboratórios militares sobre o que se pode fazer quando se emite ondas de rádio e se altera a dinâmica da atmosfera. E algumas das pesquisas indicam que é possível mover o jato, controlando assim as condições meteorológicas. O pica-pau era outra arma da Guerra Fria dirigida aos Estados Unidos? Pois enquanto o pica-pau estava em operação, algo muito estranho começou a acontecer. De 1987 a 1992, a Califórnia passou pela pior seca da história do estado. Colheitas e animais morriam. O preço dos alimentos aumentava. As pessoas estavam aterrorizadas. Os cientistas ficaram perplexos.
Cresci no norte da Califórnia e me lembro muito bem desta seca. Eu me lembro que todo mundo estava assustado porque estava muito seco, porque a umidade era baixa demais e os incêndios começavam facilmente. Foi assustador. Alguns pesquisadores acreditam que a causa da seca na Califórnia foi um sistema de alta pressão parado a 1.300 quilômetros ao largo da costa do estado, impedindo o fluxo normal de umidade do Pacífico de chegar à Terra. Uma anomalia atmosférica extremamente incomum. Esta é a corrente de jato no início da década de 80. Ventos de altitude elevada levavam a umidade para a costa sudoeste dos Estados Unidos. As setas indicam ventos que sopram na direção leste. Mas de acordo com a NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, entre os anos de 1988 e 1992, durante a seca da Califórnia, uma anomalia ocorreu na corrente de jato. Os ventos pareciam mudar de direção, soprando de leste para oeste em vez de oeste para leste, indicando que o jato que chega no oeste é muito mais fraco do que o normal, provocando a seca. Em 1995, o jato retornou ao fluxo normal. Os soviéticos negaram qualquer envolvimento em uma guerra climática. Um dos elementos importantes da guerra climática é a possibilidade de uma negação plausível. Não podemos atribuir a culpa a ninguém, porque não sabemos se é apenas o clima ou se estamos sendo submetidos a alguma aplicação militar mais assustadora. O clima como uma arma. Se conseguirmos fazer com que a natureza trabalhe para nós, podemos aumentar as guerras secretas, pelas quais nosso país e muitos outros são famosos, e ainda assim conseguir negar todas as acusações. Os meteorologistas da NOAA e do Serviço Nacional de Meteorologia não podem explicar por que ocorreu a anomalia no jato. Talvez seja apenas os fluxos e refluxos imprevisíveis da mãe natureza. Ainda assim, não é coincidência que os Estados Unidos tenham iniciado a construção de misteriosas antenas em fevereiro de 1992. Elas se localizam em Gacona, no Alasca, e fazem parte do projeto chamado HAARP. HAARP é o projeto Aurora de pesquisa de alta frequência ativa, um esforço conjunto da Força Aérea e da Marinha em cooperação com várias instituições acadêmicas. Atualmente é a maior estação de radiodifusão do mundo, mas não foi projetada para transmitir aos ouvidos humanos. A estação usa a capacidade única de concentrar a energia que sai do campo de antenas e injeta essa energia em um ponto no topo da atmosfera, em uma região chamada ionosfera. HAARP é um campo de 180 antenas de aproximadamente 22 metros de altura, ligadas para funcionar como uma antena direcionável gigante. Direcionável porque ela pode apontar milhões de watts de ondas de ILF em um remoto ponto da atmosfera. A quantidade de energia de que estamos falando aqui é de 3,6 milhões de watts. Para dar uma ideia do que é isso, a maior estação de rádio AM legalizada na América do Norte trabalha a 50 mil watts. O HAARP equivale a 72 mil estações de rádio de 50 mil watts, injetando toda a sua transmissão em um ponto de 20 quilômetros de diâmetro e 4 de profundidade a 150 quilômetros de altitude. O HAARP emitindo ondas ELF. É para cá que o HAARP aponta, uma área localizada a 500 quilômetros de Anchorage. Os militares afirmam que o HAARP é usado apenas para estudar as propriedades físicas e elétricas e o comportamento da ionosfera para fins civis e de defesa. A intensa energia emitida pelo HAARP está aquecendo a atmosfera, provocando mudanças climáticas. O HAARP está sendo usado para modificar o clima. O próprio registro militar prova isso. Eles admitiram em seus próprios documentos, mas continuam a negar para o público. Dr. Brooks Agnew pesquisa a tecnologia de ondas ELF há 30 anos e está convencido de que o efeito do HAARP na ionosfera altera o clima. O HAARP não poderia afetar o jato diretamente, mas indiretamente sim, porque quando empurramos a ionosfera para o espaço, então a estratosfera, que fica embaixo da ionosfera, tem que se mover para preencher essa lacuna. E quando ela se move, pode puxar o jato, redistribuindo em centenas de quilômetros e mudando o modo como a água se move na nossa atmosfera. O Dr. Agnew preparou uma demonstração para provar como o HAARP poderia manipular a atmosfera.
Bom, o que nós fizemos foi colocar um gerador de nuvem aqui. É um nebulizador ultrassônico que vai criar partículas de água como as que existem nas nuvens. O que estamos vendo agora é que essa câmara está se enchendo de partículas de água microscópicas. Podemos ver que está quase cheia de vapor de água. Está começando a se condensar um pouco nas laterais. Eu vou ligar isso para que vejam melhor. Temos uma névoa densa, como a que vemos dentro de uma nuvem a 15 mil metros. No fundo da câmara de nuvem, Dr. Agnew construiu um transmissor de ondas ELF, uma versão em miniatura do HAARP. Estamos usando apenas 100 watts. É perfeitamente seguro. Quando o Dr. Agnew liga o transmissor de ondas ELF e começa a lançá-las nas nuvens, elas começam a se mover para o topo da câmara, levando a umidade.